através do Espírito Santo de Deus sobre nós, que está aqui. Amém? O Espírito Santo de Deus já estava aqui quando nós chegamos. 1 Samuel 16. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É em autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel 16, a partir do versículo 14. Um espírito maligno atormenta Saul, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor, aos seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um grito carregado de litrão, um óleo de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. O profeta Samuel, nessa época, também era juiz, e tudo que precisava saber, as pessoas consultavam o profeta. Deus falava com o profeta, e o profeta orientava o povo. Mas o povo, como sempre, nunca está bem com nada está bom, Deus sempre fazendo as coisas, e o povo não concordando, sempre rebelde. Eles queriam um rei. Não, nós queremos um rei, nós queremos ser como as outras nações. E aí o que Deus fez? Tudo bem que vocês querem um rei, vamos dar um rei. Samuel se sentiu muito chateado, desprezado. E Deus falou: não é você que eles estão desprezando, é a mim. Eles estão desprezando o próprio Deus quando eles querem um rei para eles. Eles querem ser governados por um rei, não por Deus. Foi quando Deus escolheu Saul. Saul foi escolhido para ser rei,
foi ungido e proclamado rei dessa nação aqui. Deus falou para Samuel, porém Samuel disse que rejeitaste a mim. Muitas vezes rejeitamos o que Deus quer fazer conosco. Muitas vezes estamos nas aflições, angústias, muita labuta, muita tribulação. Deus permite certas coisas que acontecem em nossas vidas. Tudo é permissão de Deus. Mas o povo pediu esse rei, e o rei foi eleito ali por Deus. Só que Saul também não obedeceu a Deus. Samuel disse que ele teria que ser obediente a Deus. Aqui então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? O Espírito do Senhor se apoderou de ti e profetizará com eles, tornar-se-ás um outro homem. E aí, quando o profeta Samuel ungiu Saul a rei, o Espírito Santo de Deus se apoderou dele e fez ele se transformar em outro homem. E ele se transformou. O homem e a mulher que aceita ser guiado por Deus, ele muda, ela muda, porque o Espírito Santo de Deus ele vai tomar conta da vida daquela pessoa. Durante todo esse culto que fizemos a Deus, essa adoração que fizemos a Deus, teve confirmação que o Espírito Santo de Deus que toma conta de nossas vidas. Se nós estamos aqui é porque nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos levar, nos guiar e principalmente nos abençoar. E aí o rei Saul foi ungido, só que ele não obedeceu a Deus. O profeta Samuel falou para ele: ó, você vai ser rei, só que você vai ter que obedecer a Deus. Então o que você precisar fazer, você tem que pedir orientação a Deus. Então muitas pessoas estão fazendo as coisas sem orientação de Deus, estão acabando marrando, como se diz, metendo o pé pelas mãos, fazendo coisas erradas, e depois vem as consequências daquilo que fez. Infelizmente muitos estão culpando a Deus pelos fracassos dela, sendo que ela mesma que causou aquilo. Então quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e nós pedimos orientação a Deus do que podemos ou não fazer, nós sabemos que nós vamos estar no caminho certo. E qual é o caminho certo? Que é a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Esse sim é o caminho certo. E aí, o que foi dito para Saul é que ele teria que obedecer a Deus. Só que teve um dia que ele foi guerrear e ele viu que o profeta Samuel não chegava. Demorava para chegar, demorava. Já fazia 7 dias que ele estava esperando. O que ele fez? Ele mesmo decidiu ir lá, ofereceu ofertas para Deus, porque ele tinha um exército, ele conseguiu formar um exército. Só que como eles estavam com medo que chegaram outros do exército dos filisteus, chegaram, era muito mais do que eles. Eles começaram a ficar com medo e começaram a ir embora. E Saul ficou desesperado. Ele viu que o profeta não chegava e ele mesmo decidiu lá oferecer oferta. E aí foi quando Samuel disse: por que você fez isso? Não era para você ter feito isso. Porém Samuel disse
Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. Então, por isso que Saul tinha feito, Deus rejeitou Saul, porque ele não foi obediente à palavra de Deus, ele não obedeceu a Deus. E aí foi que Deus já tinha escolhido um outro rei para governar em seu lugar, que foi Davi. O profeta Samuel disse: Deus escolheu outro, segundo o coração de Deus. Deus escolhe. Quando Deus escolhe, você tem que obedecer, fazer tudo certinho para que você continue na presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente em suas vidas. Mas para acontecer isso, você tem que estar firme com Deus, firme na palavra de Deus, firme na igreja, firme com Jesus e em tudo. E aí, o que aconteceu aqui? Samuel disse para Saul que ele não ia voltar mais ali, que Deus tinha rejeitado ele. Por quê? Porque Saul também rejeitou a Deus. Então, se você rejeita a Deus, Deus também vai te rejeitar. Se você for firme com Deus, for fiel nos dízimos, nas ofertas, nas adorações, Deus conhece o seu coração, Ele sabe. Ele conhecia o coração de Davi, sabia que Davi era adorador. Então Deus conhecia o coração de Davi e escolheu ele lá. Quando Deus escolheu Davi, o próprio Deus disse a Samuel: vá à casa de Jessé, lá eu vou escolher um novo rei. E Samuel falou assim: nossa, mas se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. E ele pediu que fosse lá fazer um holocausto, fazer ofertas a Deus. Foi que ele chamou os filhos de Jessé. E Deus foi mostrando para ele todos os filhos dele ali que estavam. Só que Davi não estava ali. Davi estava no campo com as ovelhas. Não foram chamar, deixaram ele lá. Só ficou aqueles filhos. E Deus foi mostrando: não veja a aparência. Você não vê, o homem não vê como Deus vê. Deus não quer isso. Deus vê o nosso coração. E aí foram passando os filhos, e Deus disse: não é nenhum desses. E Samuel perguntou: vocês já acabaram os seus filhos? Então só tem esse. Aí foi chamar, pediu para chamar o que estava lá com as ovelhas. Ele disse: não, nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Foi quando Davi chegou e Deus disse: é esse. Unge ele, joga azeite sobre ele. É esse que eu quero. É esse que vai ser meu. Deus te escolhe. Se você sabe que Deus escolheu e você está se desviando do caminho, você está rejeitando o que Deus está querendo para você. É difícil? É. Vai ser fácil? Não. Mas é preciso passar por tudo isso, porque Deus tem um propósito na sua vida. Quando Deus te escolhe, é porque Ele tem um propósito. Nós temos que ser orgulhosos por isso, honrados, porque Deus te escolheu. E foi quando Deus ungiu Davi a rei. Só que Saul continuou sendo rei por um tempo. Mas como a presença de Deus já tinha se retirado de Saul, então ele começou a ficar atormentado. E a presença de Deus foi para Davi. Davi que teve a bênção sobre ele, porque ele foi escolhido e Deus ficou com Davi, porque sabia que o coração dele era fiel, era adorador. E aí, quando Deus permitiu e o Espírito do Senhor se retirou
Saul e atormentava com o espírito mau da parte do Senhor. As pessoas se afastam de Deus, não querem mais ir para a igreja, não querem ouvir a palavra mais, começam a procurar lugares errados, e aí o Espírito do Senhor se retira da tua vida e deixa você fazer o que você quiser, porque Deus não obriga ninguém a ficar no lugar que Ele queira. Não é por força, não é por violência, que a voz do Espírito Santo é suave. Jesus não invade a sua vida se você não deixar. Você tem que permitir que Ele entre na sua vida. O maligno de diabo, Satanás, invade. É só você dar uma brechinha, ele se apodera da tua vida e faz da tua vida um inferno. E isso existe. O mundo espiritual existe. Nós temos aqui esse mundo real que estamos vendo, nós enxergamos. Mas o espiritual existe e ele é bem organizado. Muitas vezes nós queremos fazer, as pessoas querem fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Se até o mundo de Satanás e seus demônios são organizados, por que aqui a casa de Deus não pode ser organizada? Tem que ser organizado certinho, temos que fazer tudo certo, temos que ser obedientes a Deus. Deus nos deixou esse livro aqui. A palavra de Deus é viva, é pura, é eficaz. Ela é mais afiada do que espada de dois gumes. Aqui está a resposta para tudo aquilo que nós passamos. E aí esse espírito atormentava Saul. E os próprios servos dele perceberam que ele estava diferente. Foi assim: olha, um espírito mau se apossou dele. Eles já perceberam que ele já começou a ficar com acessos de raiva, começou a fazer tudo errado, do jeito dele. Então as pessoas percebem quando você é de Deus, que você faz o bem, que você sempre ajuda. E elas percebem também quando você não é de Deus. Quando a pessoa é sovina, a pessoa não quer ajudar ninguém, só pensa nela, no próprio umbigo, não ajuda ninguém, não faz nada para ninguém, só quer saber dela. Só eu. Essa pessoa que faz isso é porque está com o espírito mau. Porque Deus permitiu, Deus permite. Deus permitiu que Satanás tomasse conta da vida de Jó. Jó era exemplar em tudo. E Satanás rondando por ali, Deus falou para ele: você viu meu servo Jó? Que exemplo, como ele é bom, como que ele tem sido obediente. Satanás falou para ele: ah, mas ele é assim porque ele tem tudo, ele tem riquezas, tem saúde, tem bens. Aí Deus falou para ele: não, você quer, eu deixo você fazer, tomar conta da vida dele, só não toca nele mesmo, tá? Não fere, você pode tomar conta, eu deixo. Aí foi que Jó foi perdendo filhos, perdeu casa, perdeu bens, perdeu os animais, mas mesmo assim ele continuou adorando. Ele recebeu até chagas no seu corpo, feridas que ele ficava coçando com telha. Os amigos ficavam falando: ah, não, isso daí, você está com tudo isso daí é porque você pegou. Só que Jó continuou sendo fiel a Deus. Ele ficou pobre e miserável, mas ele continuou adorando a Deus. No sofrimento ali, na angústia, na tribulação, na dor, ele adorou. E aí foi que Deus pôde falar para Satanás: ele é fiel, continua sendo fiel. E aí foi que Satanás se retirou. E Deus restituiu ele 100 vezes mais do que ele tinha.
restituindo casa, filhos, os bens. É assim que Deus faz conosco. A gente vai, né, nós vamos passar por dificuldades, tribulações, doenças, vamos passar por doenças, mas aquele que é fiel a Deus, que adora a Deus, esse Deus está protegendo, não deixa o mal tocar, o maligno não toca, não, porque Deus não deixa. Nós somos protegidos em Cristo Jesus. E aí foi que um dos servos falou: eu conheço, poderia buscar alguém que toque harpa. Aí quando o espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, então ele vai começar a tocar, e aí o Senhor poderá ficar melhor. Então eles achavam que se alguém tocasse, o espírito mal saía. Não é tocando harpa que o espírito mal vai sair. Nós sabemos que é com muita oração. É com oração que sai. Foi o que Jesus falou. Jesus disse para aqui: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Assim o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então a pessoa que tem Deus, que sempre ali serviu a Deus, está ali sempre adorando a Deus, e aí ela resolve abandonar. Não vou mais, começa a desanimar, começa a pôr um defeito aqui, outro ali. Aí o que ela faz? Ela sai da presença de Deus. Aí, no caso, quando ela estava com Deus, a casa dela, que é o corpo, estava ali tudo bonitinho, arrumadinho, ajeitado, porque Deus habitava ali nela. Só que quando ela abandonou, que ela não quis mais, resolveu sair da presença de Deus, Deus se retirou dali e deixou ali vazio. Aí que o espírito que anteriormente estava ali, que muitas vezes a pessoa tem um espírito mal atormentando, ela procura Deus, a presença de Deus, ele é libertado. Mas só é libertado aquele que se converteu realmente, aquele que aceitou Jesus, que batiza nas águas, esse é convertido. Mas tem gente que fala que aceitou Jesus, mas não quer se batizar. E aí o espírito maligno que estava ali saiu. Só que depois, como a pessoa não ficou firme com Deus, ela abandona. Aí esse mesmo espírito que estava lá nessa pessoa, ele volta contra os 7 piores. Aí a pessoa, se ela estava ruim, ela piora mais, infelizmente. E aí o que aconteceu com um menino que estava com processo de demônios, que os apóstolos não conseguiram tirar aquele espírito mal dele, e perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos? Jesus foi lá, pediu para sair. O rapaz, ele se jogava no fogo, ia para a água para se afogar, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus disse: essa casa tem casa de demônio, só sai com jejum e oração. Só orar não basta, tem que haver jejum também e oração, para que o espírito mal saia da pessoa que está pedindo a presença de Deus. Mas aí tem gente que fala assim: mas como Deus, que é bom, que é maravilhoso, que é glorioso, que é poderoso, como que Ele pode também mandar o mal? Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Não habita o mal com Deus. Não existe mal em Deus. O mal existe,
Só que é a própria pessoa que procura. O que aconteceu com Saul? Saul não obedeceu a Deus, quis fazer do jeito dele, o Espírito Santo de Deus saiu dele, e aí ele começou a ser atormentado por um espírito que o próprio Deus deixou. Foi permissão de Deus. E aí quem que ele foi chamar? Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Esse filho do belemita é Davi. Então quando chamou Davi, Davi já tinha sido ungido como rei. Só que ele ficou quieto, ele não falou nada. Olha o que falaram de Davi. É valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença. O Senhor é com ele. Quando você tem Deus, as pessoas percebem que você é de Deus. As pessoas falam: chama fulano para orar, porque ela sabe orar. Ele sabe orar, ele ora com propriedade, porque a presença de Deus é com ele. A presença de Deus é com ele. Esse é o melhor presente que nós podemos ganhar. É a presença de Deus sobre nossas vidas, o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Porque onde você vai levar a presença de Deus. As pessoas vão ficar felizes porque você foi lá. Eu fui numa casa semana passada, no domingo. Eu preguei, orei pela pessoa. Eu chamei pela presença de Cristo Jesus naquela casa, naquele lar. O abençoei, levei a palavra de Deus. Antes de ir embora, essa pessoa falou: nós ficamos muito felizes pela tua presença. A coisa melhor que tem é você ser bem-vindo numa casa, principalmente por causa da palavra de Deus. O que nós temos que fazer é levar a palavra de Deus às pessoas. As pessoas, elas estão vazias. As pessoas não têm assunto, não sabem conversar. E não é todos que recebem a palavra de Deus, que querem receber, que aceitam. Então quando a pessoa aceita e você consegue falar, então nós sabemos que naquela casa entrará a salvação. Assim como aconteceu Zaqueu. Zaqueu sabia que Jesus ia passar. Ele era um publicano, cobrador de impostos, e ele sabia que Jesus ia passar. Como ele era baixinho, ele deu um jeito de subir lá na figueira e ficou esperando Jesus passar. Só que ele não ia imaginar que Jesus viria ele. Jesus que vê de longe. Você pensa que Jesus não está vendo? Jesus está só observando. Jesus está só vendo o que você está fazendo, os seus atos. Deus conhece o seu coração. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Que frutos você está dando? O que você está fazendo da sua vida? E aí quando ele estava lá naquela figueira, Jesus passou, viu Zaqueu e falou: Zaqueu, desce daí, eu quero ir na sua casa. Ele desceu mais que depressa. E outras pessoas ficaram olhando, falando assim: nossa, mas Jesus vai comer com os pecadores? Jesus veio para todos. Ele veio para salvar, curar, libertar a todos. Ele não fazia distinção de raça, de cor, de sociedade, se era classe média, baixa. Ele amava a todos, ele acolhia a todos, e ele continua acolhendo a todos. Deus ama o pecador, não o pecado. Nós temos que confessar os nossos pecados, nos arrepender, e Deus irá te perdoar. E aí foi quando Zaqueu disse: se eu defraudei alguém, eu vou devolver o dobro. E aí Jesus disse: hoje a salvação veio para essa casa. Deus se alegra quando nós somos salvos. É o que nós temos que fazer. E aí eles foram chamar o próprio Davi, porque Davi tocava harpa. Davi foi ungido rei, porque o Senhor era com ele.
E ali foi que Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então aquele que ficava com a ovelha lá, ele era desprezado, porque o que ficava cuidando lá no campo. Mas Deus não despreza ninguém, Ele não vê status, não vê se a pessoa tem diploma, se a pessoa tem um emprego humilde, simples ou um cargo alto. Deus não vê isso. O que Deus vê é que Deus quer saber do seu coração, se ele é fiel e sincero a Deus, se a sua adoração é sincera a Deus. E aí Davi vinha, quando o Espírito se apossava de Saul, ele começava a tocar e ele melhorava. Mas nós sabemos que não era por causa do toque da harpa, mas era por causa da presença de Deus que estava na vida de Davi, que trazia paz, só por um momento. Então muitas vezes nós temos que procurar a paz, temos que procurar sempre o melhor, para que Deus esteja presente em nossas vidas. Porque sem Deus não podemos fazer nada. Nós temos que ter Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Então sempre vai ter alguém te observando o que você está fazendo. Só que o importante na sua vida é você ter a presença de Deus. Quando Deus quer você lá em cima, é Ele que vai te colocar. Muitas vezes já teve gente que falou para mim, quando eu trabalhava numa escola que eu não conseguia trabalhar, que vivia de licença, tinha depressão, né? Teve uma época que eu tinha pesadelos, eu acordava vendo vultos. Só que Deus me libertou, graças a Deus, hoje eu estou aqui. Eu era idólatra. Deus me libertou daquele caminho, de onde eu estava. Deus me resgatou daquele lugar para poder estar aqui. E aí, quando eu trabalhava numa escola que eu não gostava, eu tentei trabalhar em outra. Fui fazer uma prova, tudo. Aí uma pessoa falou para mim: você não vai conseguir. Então, se eu fosse atrás daquela pessoa, eu falasse: não, ela não vai conseguir, ela falta demais, ela não consegue. Só que Deus me colocou naquele lugar e eu consegui. Eu consegui, eu não faltava, não tirava licença, não ficava doente. Foi daquele lugar que eu tive um sonho, que Jesus apareceu para mim e falou: você vai ficar curado. E eu fiquei. E Deus já me curou de tantas coisas. Jesus me curou do glaucoma, fibromialgia, principalmente depressão, síndrome do pânico. Tudo isso Deus me curou e me salvou. Por isso que eu estou aqui. Por isso tem gente que fala: nossa, mas por que você vai lá em Tupã? Aí eu vou porque é lá que Deus quer que eu esteja. Teve uma pessoa que perguntou para mim: nossa, mas lá na sua cidade não tem igreja? Eu falei: mas Deus quer que eu esteja aqui, é aqui que eu vou ficar. Eu sou obediente a Deus. Deus quer que eu esteja aqui, é aqui que eu vou ficar. Que foi Deus que me escolheu. Não tem o ID são feitos em vários lugares. O próprio Jesus, quando subiu aos céus, quando ele já tinha ressuscitado, ele subiu e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Seja batizado. Aquele que crer será salvo, o que não crer está condenado. Então nós precisamos crer, principalmente para ser salvo, mas ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você esteja na glória com Cristo Jesus. Então eu estou aqui porque Deus mandou e eu só obedeço. Que a presença do Espírito Santo de Deus esteja em cada lar, em cada casa. Você tem que querer a presença de Deus. Aí Deus escolheu Davi. Ele foi rei depois que Saul morreu, e através de Davi que veio Jesus Cristo, que é o nosso único Salvador, o rei, porque o cetro não sairia da mão dele. Jesus é o Rei eterno, é o Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Se eu estou aqui é por causa de Cristo Jesus, porque eu amo, eu adoro, e é somente a Ele que eu sirvo. Toda honra e glória para Ele seja dada somente a Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar em pé.